Estar aqui no meio de tanta cultura, não só a cultura de livros, mas também a cultura da cabo-verdianidade que aqui se manifesta plenamente. Quero agradecer este amável convite para estar aqui convosco hoje e felicitar pelo trabalho que têm estado a fazer com a tertúlia em conversa com. Estar em conversa com é, antes de mais, um ato democrático. É um ato de reconhecimento. Se eu falo com outras pessoas, é porque eu reconheço o valor dessas pessoas e também é porque nós temos uma linguagem comum. Eu creio que nós temos aqui também uma linguagem comum, que é a linguagem da democracia, das liberdades e a linguagem da cabo-verdianidade. Para não cometer deslizes em relação ao tempo, eu iria começar de imediato o tema. Eu trouxe um papel que era para poder organizar as ideias e facilitar a comunicação, porque o tema não é um tema muito fácil de abordar, e por isso eu levantei-me apenas para vos cumprimentar, e como estão sentados, hão de me permitir também este gesto democrático de me sentar para poder usar do paralelismo da forma e falar-vos de olhos nos olhos. O tema que nós estamos a tratar é o tema o Presidente da República e a dignidade da pessoa humana. No mundo de hoje nós falamos muito em dignidade da pessoa humana e às vezes acontece-nos como um pouco com Santo Agostinho, que dizia: se não me perguntarem, eu sei o que é que significa, mas se me perguntarem, eu não sei. Mas eu creio que na nossa conversa iremos aproximar-nos um pouco deste conceito de dignidade da pessoa humana e iremos perguntar se o Presidente da República tem a ver alguma coisa com o princípio da dignidade da pessoa humana, ou, pelo contrário, se a dignidade da pessoa humana tem a ver com o Presidente da República. Não se tratará de um conceito, quiçá, vago, para a gente estar a tratar desses temas? Eu penso que não. Mas para falarmos deste tema, convém recordarmos, antes de mais, o Estatuto do Presidente da República. Como sabem, o Presidente da República é um representante do país, representa interna e externamente o nosso país, é o garante da unidade da nação e do Estado, da integridade do território e da independência nacional. Ele vigia e garante o cumprimento da Constituição e dos tratados internacionais. E é, por inerência de funções, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Ele tem importantes poderes, designadamente poderes de promulgação de atos legislativos do Governo, da Assembleia e do Governo, e tem poderes importantes de nomeação de determinados titulares de cargos políticos, como o Primeiro-Ministro, e sob proposta deste, os ministros e os secretários de Estado. É titular também de um poder importante, que é o poder da mensagem, que é algo que não tem sido, talvez, suficientemente valorizado em Cabo Verde, mas que poderá sê-lo numa presidência moderna como aquela que eu defendo. Ele tem também um poder importante relacional no que diz respeito ao governo, que é o poder de ser informado regularmente e completamente pelo governo sobre as questões essenciais da vida do país. Questões de política interna e de política externa. Bom, visto o Estatuto do Presidente da República, o que é a dignidade da pessoa humana? Nós utilizamos este termo quando nos referimos a uma pessoa. Por exemplo, pode-se falar da dignidade da pessoa, da dignitas, querendo significar, por exemplo, que uma pessoa impõe respeito ou irradia respeito. O bispo Dom Arlindo esteve cá
O presidente Pedro Pires não esteve cá, não é? Jürgen Habermas não esteve cá ainda. Mas, por exemplo, todas essas figuras, a meu ver, são titulares de uma dignitas. Irradiam respeito. Utiliza-se o conceito de dignidade neste sentido, que é um sentido comum. Mas não é este o conceito que queremos tratar. Quando nos referimos ao conceito de dignidade da pessoa humana num sentido muito mais geral, é outra coisa que queremos referir. Há um autor, que é Hermann Barth, que nos traz ao ponto de conhecimento desta situação. Ele diz o seguinte: aqui a pessoa humana como pessoa, isto é, qualquer pessoa em qualquer fase do seu desenvolvimento e em qualquer forma da sua existência, merece respeito porque ela é portadora de uma dignidade que lhe é dada pela sua existência e que não lhe pode ser nem atribuída nem retirada, mas apenas respeitada ou desrespeitada. O pensador evangélico Wilfried Herrle diz de uma forma mais concreta o que consubstancia a dignidade da pessoa humana, neste último sentido, e ele foca 6 pontos que eu referirei e que poderão ajudar a compreender o conceito. Antes de mais, o ser humano é considerado não como um simples meio, mas sim como um fim em si. Isto, aliás, vem da leitura de Kant. O ser humano é visto como pessoa e não é degradado como objeto. Porque quando a gente é objeto de outros para que eles atinjam os seus fins, estamos a não ser considerados na nossa dignidade de pessoa humana. Falamos da dignidade da pessoa humana, por exemplo, quando o ser humano mantém a capacidade para autodeterminar-se e não é completamente determinado pelos outros, ou heterodeterminado. Este é um outro ponto importante. O ser humano mantém a liberdade de decisão e não é transformado, por exemplo, em joguete, em virtude de medidas de coação. Por exemplo, ao escravo negam exatamente esta dignidade. Também falamos de dignidade da pessoa humana quando a pessoa ainda se pode resguardar na sua intimidade e não é completamente posta a nu. Portanto, a dignidade da pessoa humana combina precisamente com o facto de nós termos a nossa intimidade, que é algo em que outras pessoas não podem penetrar. E também falamos de dignidade da pessoa humana quando as pessoas são tratadas com igualdade de direitos, quando as pessoas não são discriminadas. Mas há uma coisa muito interessante neste conceito da dignidade da pessoa humana. É que é um conceito que já tem muitos anos, já tem mais de 2000 anos. Mas é um conceito que fez a sua carreira jurídica só nos últimos anos, no último século, a partir do século XX. E particularmente com a Carta das Nações Unidas e com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. É a Carta das Nações Unidas que coloca no topo do seu preâmbulo, mas também no seu artigo 1º, o compromisso com a dignidade e o valor da pessoa humana. A Declaração Universal dos Direitos do Homem diz o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais em direito, são seres dotados de razão e consciência e devem relacionar-se no espírito da fraternidade. Já estão a lembrar-se deste conceito de fraternidade da Revolução Francesa. Esta preocupação com a dignidade da pessoa humana compreende-se muito bem, principalmente se nós nos lembrarmos do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em que potências como a Alemanha reduziram a zero o valor de certas pessoas, de certos povos, com a política do nazismo, com o genocídio. Então, por isso é que a humanidade reagiu com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, com a Carta das Nações Unidas e com o artigo 1º da Constituição alemã,
que põe a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Mas mais adiante falaremos de Cabo Verde. Enquanto a liberdade e a igualdade se apresentam como os direitos humanos clássicos, a fraternidade, que também provém do princípio da dignidade da pessoa humana, constitui a base para os novos direitos sociais. É assim que no artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos do Homem se estabelece um direito do indivíduo de aceder ao gozo dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis para a sua dignidade e o livre desenvolvimento da sua personalidade. Este aspecto é muito importante e eu gostaria de recordar que este artigo que citamos diz o seguinte: todo indivíduo como membro da sociedade tem direito à segurança social. Ele tem o direito de aceder ao gozo dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis para a sua dignidade e o livre desenvolvimento da sua personalidade, através de medidas internas dos Estados e da cooperação internacional, tendo em conta a organização e os meios de assistência de cada Estado. Portanto, estão a ver aí que este princípio da dignidade da pessoa humana e este direito à proteção social, que está intimamente ligado a ele, portanto, tem uma valência interna e tem uma valência internacional. Portanto, faz parte do cerne dos direitos humanos. A problemática da dignidade da pessoa humana também surge na Constituição cabo-verdiana, pelo menos em 3 momentos. Surge no preâmbulo, surge também quando se diz, num dos artigos, que em sede dos princípios fundamentais, que Cabo Verde é uma república que garante o respeito pela dignidade da pessoa humana e reconhece a inviolabilidade e inalienabilidade dos direitos humanos como fundamento de toda a comunidade humana de paz e de justiça. Num terceiro momento, em sede dos direitos fundamentais, quando se diz, por exemplo, que ninguém pode ser submetido a tortura, penas ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, e em caso algum haverá pena de morte. Isto faz lembrar Cabral e faz lembrar também o programa do PAIGC. Portanto, para mostrar essa vinculação à dignidade da pessoa humana. Em todos estes momentos, o legislador não está de certeza a estabelecer um solilóquio consigo próprio. Passa a redundância. Pelo contrário, as normas, tanto em sede dos princípios como do catálogo dos direitos fundamentais, vinculam todo o poder político. Portanto, não é uma conversa apenas do legislador para consigo próprio. Para melhor entendermos este conceito, eu diria que há um conjunto de situações em que o princípio da dignidade da pessoa humana é operado na jurisprudência. Por exemplo, em relação ao rendimento mínimo, ao mínimo de existência. Normalmente, quando há uma tributação, há um rendimento que os legisladores deixam de fora no cálculo da tributação, exatamente para permitir à pessoa que tenha alguns meios para a sua subsistência. Isto é o mínimo de existência. Ora, para se chegar a essa ideia do mínimo de existência, argumentou-se foi com o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas há também outras situações em que se argumentou com este princípio. Por exemplo, em relação a pessoas deficientes. Dizer que as pessoas deficientes que não podem, portanto, trabalhar, que têm direito a um auxílio do Estado, também nessa altura se operou com o princípio da dignidade da pessoa humana. Há uma outra situação de dignidade da pessoa humana que tem a ver com as pessoas que vivem em situações economicamente difíceis, que rebaixam essas pessoas à condição de objeto. Pois, estas situações são também atentado à dignidade da pessoa humana. Um outro exemplo que eu posso dizer-vos é o seguinte: no mercado do trabalho. Houve num contrato de trabalho entre uma senhora e um empregador, uma promessa da senhora de que durante o contrato de trabalho ela sempre iria utilizar o preservativo para não ter filhos e para não criar dificuldades ao empregador.
Mas será que isso é compatível com a dignidade da pessoa humana? Pois bem, houve um Tribunal Constitucional de um país europeu que disse que esta cláusula no contrato de trabalho era um atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Eu também penso que é um atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, e esta cláusula foi declarada nula. Mas também no direito penal nós temos uma situação em que se reconhece às pessoas o direito ao silêncio. As pessoas não podem não ser obrigadas a prestar declarações que as incriminam. Não é? Então, tentar obrigar as pessoas a fazer essa declaração é ir contra a dignidade da pessoa humana. Eventualmente, por exemplo, a gente pode perguntar: obrigar uma pessoa a votar contra a sua consciência é compatível com a dignidade da pessoa humana? Ou a fazer campanha contra a sua consciência é compatível com a dignidade da pessoa humana? Acho que aqui eu deixo apenas esta pergunta, mas só queria esclarecer exatamente este conceito. Eu entendo que, embora o conceito de dignidade da pessoa humana seja um conceito que deve ser visto em cada situação concreta com muito cuidado, e que deve ser um conceito que normalmente se encarrega aos tribunais de definir melhor o seu conteúdo através da jurisprudência, o Presidente da República deve ser uma pessoa sensível à dignidade da pessoa humana, mas mais do que isso, deve ser alguém que cumpre o que está na Constituição. O Presidente é o garante da Constituição. A Constituição inclui não só normas relativas a poder, mas também normas de direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana releva dos direitos fundamentais. Então, o Presidente da República tem de velar pela dignidade da pessoa humana. E por isso ele tem de ser uma pessoa sensível às questões da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, não se compreenderia que um chefe de Estado promulgasse uma lei que instituísse tratamentos desumanos, como, por exemplo, a tortura. Eu estou aqui a ver o Dr. José Luís Almada. Encontramos-nos na Alemanha a estudar e houve um determinado momento em que um país africano instituiu a lei da chibatada para punir pessoas. Será que um Presidente da República que está vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana aceitaria uma coisa dessas? Eu digo que não poderia ser, porque é contra a dignidade da pessoa humana. Mas também um Presidente da República sensível para as questões da dignidade da pessoa humana deve ser sensível para as questões do Estado Social. Sensível, essencialmente, para a realização dos direitos sociais das pessoas. Direito à educação, direito à saúde, direito à habitação e direito à prestação social. Portanto, penso que o Presidente da República deve estar atento às políticas sociais e estimulá-las. Estar atento às pessoas que não têm trabalho, que estão na pobreza, que não têm habitação, não têm acesso a terrenos, a bens públicos como deviam ter. Porque senão nós ficamos com uma sociedade segmentada, uma sociedade desequilibrada e uma sociedade com conflitos demasiados. Então o Presidente da República tem de ter esta preocupação e tem de estar atento às pessoas excluídas e marginalizadas e encorajar as políticas públicas que beneficiem todos os cabo-verdianos, independentemente da ilha ou do lugar. O Presidente da República também, no meu entender, que seja comprometido com a dignidade da pessoa humana, deve ser sensível às camadas mais desfavorecidas da sociedade. Velar pelos interesses das camadas mais pobres e desfavorecidas, porque infelizmente o nosso país ainda tem muitos pobres. Já houve progressos, tem muitos pobres e tem muita desigualdade. Nós temos um coeficiente de desigualdade ainda que é superior à média dos países africanos ao sul do Saara e que nos faz aproximar dos países da América Latina. Eu penso que nós temos de ter atenção a este problema e o Presidente da República deve
na sua relação com o governo e com a sociedade, velar pela redução das desigualdades. Penso também que nós temos um problema de dignidade também a nível das nossas comunidades no exterior. Muitas vezes, por exemplo, não temos acesso a todos os direitos sociais e outras vezes somos discriminados. Tudo isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Então, acho que o Presidente da República deve velar pela dignidade dos nossos imigrantes e também dos imigrantes com I. No âmbito da sua missão de representar a nação, o Presidente da República deve velar porque o princípio da unidade da nação também se reflita nas nossas comunidades espalhadas no mundo e, sobretudo, porque os nossos imigrantes tenham um tratamento condigno, sejam titulares de direitos e sejam tratados de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, que não comporta qualquer tipo de discriminação baseada na origem étnica. O Presidente deve, com o apoio do Governo, velar por que os nossos compatriotas cumpram as suas obrigações no exterior, nos países de acolhimento, mas também beneficiem dos direitos sociais para o livre desenvolvimento da sua personalidade. Deve poder manter uma ligação particular com a comunidade, através de visitas com alguma regularidade e da organização de contactos com as associações de cabo-verdianos no exterior, mas também usando as novas tecnologias de comunicação. Deve manter contactos estreitos com as representações externas de Cabo Verde e com os deputados eleitos pela imigração, independentemente dos partidos políticos. A sua presença na comunidade, aliada a uma valorização das competências comunitárias e da cultura nacional no exterior, pode contribuir para o reforço do espírito de comunidade indispensável para que os cabo-verdianos se sintam efetivamente unidos numa comunidade de destino e se congreguem para viver em solidariedade nos seus dois mundos. Eu hoje visitei um lugar aqui, que é a Associação Girassol, e fiquei maravilhado com o trabalho que estão a fazer, que é um grande exemplo de solidariedade. Eu penso que o Presidente da República deve poder, junto da comunidade, apelar as pessoas para que sejam solidárias, por exemplo, com os doentes cabo-verdianos evacuados. E deve também, internamente, procurar meios para que os cabo-verdianos e as suas associações possam capacitar-se para, digamos, enfrentar estas situações de dificuldade. Cabo Verde é hoje também um país que recebe muitos imigrantes. Os compromissos internacionais do nosso país em matéria de direitos humanos e a missão do Presidente da República, enquanto guardião dos tratados internacionais, fazem também que o chefe de Estado tenha na sua ação em conta a obrigação do Estado cabo-verdiano em dar um tratamento compatível com as normas internacionais dos direitos humanos aos imigrantes que vivem em Cabo Verde. Embora os imigrantes que vêm para Cabo Verde não votem na Presidência da República, eles devem merecer a atenção do chefe de Estado. Que visão para o exercício dos direitos presidenciais é que eu tenho? Falei-vos da relevância do princípio da dignidade da pessoa humana para a ação do Presidente da República. Quero agora dar-vos conta da forma como penso que o Presidente da República deve exercer as suas funções. Julgo que o Presidente da República deve exercer as suas funções com autonomia plena. Ele não pode ser executante de uma vontade externa de grupos particulares, quer esta vontade seja de grupos políticos ou económicos. O Presidente da República deve ser um fator de estabilidade democrática. E eu julgo estar em condições para isso. Gozo de um forte sentido institucional, sei ler a Constituição da República e sei bem que o Presidente não deve pretender ser nem líder de uma maioria, nem líder de uma oposição, e que ele deve estar acima das querelas político-partidárias. Quero ser um Presidente de todos os cabo-verdianos, pois mais do que nunca os cabo-verdianos almejam uma nação para além das disputas políticas dos partidos, legítimas e necessárias em democracia. Cabo Verde precisa de momentos de unidade e de momentos de congregação de esforços. Serei um Presidente que tenha a Constituição como bússola e os compromissos eleitorais como referência de orientação. Desde logo assumo um compromisso com o Estado de Direito e o Estado Social, afirmando o compromisso com a dignidade da pessoa humana enquanto princípio e valor constitucional supremo, promovendo o respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos e, em particular,
pelos direitos das pessoas mais humildes. Empenhar-me-ei também numa colaboração institucional leal com todos os órgãos de soberania e, em particular, com o Governo. O princípio da lealdade constitucional será um princípio indeclinável da minha atuação, caso venha a ser, como desejo e espero, o Presidente da República da Cidadania. Este princípio quer dizer que exercerei os meus poderes e respeitarei o poder dos outros órgãos de soberania. Ninguém pode ser Presidente de todos os cabo-verdianos se não estiver próximo deles. Por isso, pretendo estruturar uma relação de proximidade com o povo, que me permita conhecer melhor os seus problemas e anseios e procurar respostas para os mesmos. Esta proximidade pressupõe escutar as pessoas e falar com elas. Assim, instituirei um dia com o Presidente e darei a necessária e prudente atenção ao exercício do poder da mensagem. Não podemos ter uma presidência omissa ou silenciosa em relação a questões que exijam a fala do Presidente da República. Serei, por isso, também um Presidente ativo. Conto ser também um provedor das comunidades imigradas e desempenhar um papel ativo nas relações internacionais, a bem da nossa grande nação cabo-verdiana. Neste contexto, daremos uma atenção particular à nossa cultura, que para mim é a nossa pátria. Eu não me contento com Fernando Pessoa dizer que a língua é a nossa pátria. A língua é a nossa pátria, sim, mas mais do que isso, a cultura é a nossa pátria, o nosso local de nascimento. Neste contexto, daremos uma atenção a todas as manifestações culturais mais importantes para a nossa afirmação no mundo, como um povo que, após séculos de dor e de esperança, aprendeu a cantar liberdade e enterrou com dignidade a semente da árvore do seu futuro. Concluo dizendo o seguinte: a dignidade da pessoa humana tem a ver com o Presidente da República e o Presidente da República tem a ver com ela. Ela não é uma ideia sem utilidade, bem pelo contrário. Os órgãos de soberania devem garantir a dignidade da pessoa humana através de políticas públicas e de intervenções políticas. O Presidente da República, como representante da nação e guardião da Constituição, deve velar pela dignidade da pessoa humana enquanto valor absoluto, plasmado na Constituição e base dos direitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Deve ser sensível para as questões de liberdade e de igualdade e comprometido com o Estado Social. Por isso, o Presidente da República, embora não governe, deve estar atento às políticas públicas que reforcem as liberdades, a autonomia do cidadão e a realização dos direitos económicos e sociais. No plano externo, o Presidente da República deve fazer tudo para reforçar a cooperação de outros países com Cabo Verde e contribuir para o reconhecimento cada vez maior do cabo-verdiano nos países de acolhimento. Deve ser, por isso, um provedor das comunidades no âmbito dos seus poderes de representação. Eu desejo, com o apoio de todos os cabo-verdianos, ser um Presidente ativo, amigo das pessoas e, sobretudo, comprometido com a dignidade da pessoa humana e com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Muito obrigado pela vossa atenção.